Depois de meses, o Ministério Público de Jaboticabal concluiu o inquérito e pede agora a abertura de uma ação civil pública. A promotoria quer a condenação dos envolvidos em possível licitação que pode ter favorecido um vereador e a família dele. Desde fevereiro do ano passado, o Ministério Público investigava a denúncia feita pela Amajab, Amigos Associados de Jaboticabal. Agora, a promotora concluiu o inquérito e pediu à Justiça a abertura de uma ação civil pública contra os envolvidos. Fazem parte desta ação o vereador Ademilson Aparecido Servidoni, conhecido como Pepa Servidoni, a esposa dele, Cristiane de Cássia Soares Servidoni, o filho, Luiz Gustavo Soares Servidoni, a empresa Puzotti Gás Limitada, José Carlos Ori, que é o prefeito de Jaboticabal, e Carlos Eduardo Pedroso Fenerick, que é o presidente da Câmara. Estamos sempre, como uma ONG, monitorando os atos da gestão pública, para que se tenha uma boa gestão e que a gente possa também colaborar. E onde nós detectamos aí que uma empresa de propriedade da família de um vereador havia ganhado uma licitação. Baseado nisso, a gente colheu o máximo de informação possível e encaminhamos aí para o Ministério Público para que ele pudesse investigar e verificar aí se não houvesse qualquer tipo de irregularidade. A denúncia surgiu depois que a empresa Puzotti Gás, que tem o nome Gás do Bom, venceu uma licitação para o fornecimento de gás para as creches da Prefeitura e também para a Câmara, isso no ano passado. O valor da licitação passou de R$ 47 mil. Segundo o apurado pelo Ministério Público, apesar da empresa de gás estar no nome do filho e da esposa de Pepa Servidoni, o político atuava diretamente na empresa. No quadro societário consta familiares do vereador, mas a denúncia ela noticia elementos de que o vereador apresentaria atos de gestão. Então, nós iremos fazer esta investigação e apurar devidamente os fatos. Na Câmara, o vereador Pepa Servidoni não quis gravar entrevista. A assessoria do político disse que ele ainda não foi intimado e por isso eles não vão se manifestar. Na empresa, o filho do político afirmou que o pai não tem envolvimento no negócio. No contrato está você e sua mãe? Isso. Seu pai não aparece? Não, seu pai veio. administra alguma coisa aqui? Não, nem aparece aqui. Seu pai nem aparece aqui? No dia da entrevista ainda se citaram que ele é dono, né? Mas não é não. O presidente da Câmara também faz parte do inquérito porque a Casa de Leis teria adquirido botijões de gás da empresa que pertence à família do vereador. E o que chamou a atenção da promotoria é que tanto o presidente da Câmara quanto o vereador Pepa Servidoni e o prefeito de Jaboticabal são do mesmo partido político, o PPS. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, disse que está acompanhando o caso e acredita que se os envolvidos forem culpados, deverão ser punidos. A promotoria toma essa providência e cabe a nós, como entidade de classe, acompanharmos isso porque é de interesse da população. A denúncia é essa, é que um agente político, no caso um vereador, teria uma empresa prestando serviço para a municipalidade e isso a lei municipal e até a Constituição Federal veda. Na ação, o Ministério Público pede que os envolvidos devolvam os quase R$ 50 mil aos cofres do município. Também determina que eles sejam impedidos de ocupar cargos públicos por até 5 anos. Inclusive, o prefeito, o presidente da Câmara e o vereador correm o risco de perder os seus mandatos caso eles sejam condenados. O Ministério Público também exige que eles sejam impedidos de firmar qualquer contrato com a administração pública pelos próximos 3 anos. O inquérito com pedido de abertura da ação civil pública já foi protocolado na 3ª Vara do Fórum de Jaboticabal. A Amajab diz que vai continuar de olho e cobrando que a justiça seja feita. E a gente descobre uma situação dessa daí, e agora reforçado pelo Ministério Público e agora aguardando a resposta do Tribunal de Justiça para que seja cumprido a legislação vigente. André Costa, de Jaboticabal, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Jaboticabal informou que ainda não foi notificada, mas o processo de licitação foi legal. Que mesmo se o vereador Pepa Servidoni fosse sócio da empresa, ele não é funcionário da Prefeitura de Jaboticabal. A Câmara Municipal informou que as cotações são realizadas sem qualquer participação do presidente. No caso em questão, as empresas ofereceram os orçamentos sem qualquer indicação de que sejam os proprietários. A Câmara destaca que não há exigência legal para tanto.
Ele que esteve lá em Jaboticabal traz agora informações sobre esse assunto ao vivo para a gente. André? Pois é, Pussi, precisa realmente ser investigado, até porque envolve dinheiro público. Para a gente falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Paulo Henrique Marques de Oliveira. Paulo, a Câmara diz que as empresas não informam quem são os sócios proprietários durante as cotações de preço. Isso é justificativa? Boa tarde para você. Boa tarde. Absolutamente não é justificativa, até porque essa informação consta do processo licitatório. O contrato social é anexado ao processo de habilitação quando se trata de uma licitação. E ali, no contrato social, existia a indicação da esposa e do filho do vereador investigado. A Prefeitura se defende dizendo que o vereador não é servidor do Executivo, mas sendo vereador e do mesmo partido do prefeito, ele não poderia ter levado alguma vantagem? Olha, me estranha essa argumentação da Prefeitura, porque ela vai contra, inclusive, a própria lei orgânica do município de Jaboticabal, que proíbe expressamente o vereador de participar, direto ou indiretamente, de contratação com o poder público. Então, acho que essa situação, essa argumentação, em absoluto, não é válida. O prefeito, também o presidente da Câmara, foram acusados individualmente pelo Ministério Público. Eles têm a responsabilidade final na decisão desses dois poderes, né, doutor? Bom deixar isso claro. É bom deixar isso claro, porque eles são chefes, né? Chefes, respectivamente, do Executivo e do Legislativo Municipal. Então, eles assinam os contratos de licitação. Então, eles são, sim, corresponsáveis, porque eles deveriam ter fiscalizado ou determinado que uma fiscalização fosse feita, até porque esse fato do vereador supostamente ser o dono da empresa, me parece, pelo que eu li da ação civil pública do Ministério Público, era de conhecimento público. Até os membros da família do vereador foram acusados. É importante explicar por que isso acontece, doutor. Porque, de alguma forma, eles contribuíram para que uma cortina de fumaça acontecesse, né? Eles acobertaram o nome do vereador de forma a ludibriar a legislação, ou seja, infringiram a lei para que o vereador, que é, na verdade, nos termos da ação do Ministério Público, quem comandava a empresa, pudesse participar do processo licitatório. A gente até percebe que é um valor até baixo, R$47 mil essa licitação, só que se casos como esse passarem em branco, o risco de se perder o controle é muito maior, né, doutor? Exatamente, não pode passar em branco, seja 1 centavo ou 100 milhões de reais, né? Isso não pode acontecer. A gente está vendo no país passando por uma grande transformação, uma grande faxina, a gente vê operações Lava Jato se disseminando por todo o país, aqui mesmo em Ribeirão Preto, uma operação gigantesca também formada, e a gente precisa de homens públicos comprometidos com o interesse público. Paulo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube, e daqui a pouco a gente volta com outras informações. Paulo Pussi. Ok, André.